Passar pela fase da adolescência não é uma tarefa fácil. E se a jovem tiver que passar, por exemplo, por uma gravidez, pode ficar ainda mais complicada a situação. E para falar hoje sobre a gravidez na adolescência e suas implicações, nós convidamos hoje a médica em família e comunidade, Milena Mellen, e também a psicóloga clínica Patrícia Lima e a fisioterapeuta Josiane Conceição, que também é residente em saúde da família. E você de casa, como sempre, também é nosso convidado. O Camaçari em Debate está no ar. Uma época muito marcada pela questão da informação, acessibilidade através das redes sociais, enfim. Mas a situação ainda de gravidez na adolescência é um fator ainda muito comum, não é mesmo, Patrícia? Bastante comum. Só para a gente ter noção, a ONU, ela disse que 16 milhões de mulheres entre 15 e 19 anos ficam grávidas todos os anos no mundo todo. Então, é muito preocupante. No Brasil, esse número é de 309 mil pessoas. Será que ainda, mesmo com toda essa acessibilidade, ainda falta informação, né? Falta de informação é um dos problemas identificados, mas tem outras questões relacionadas à cultura, principalmente, que acho que a gente vai ter a oportunidade de falar bastante hoje. Ok. Bom, a gente já iniciei trazendo essa questão do excesso de informação. E, enfim, como residente nessa questão da família, da saúde da família, Josiane, como você considera essa questão da informação? Será que falta realmente o acesso ainda à informação através dessas jovens que a Patrícia acabou de citar, nessa faixa etária de 15 anos em diante? Bom, eu acho que a questão já não passa, né, tanto pela falta de informação, né? Acho que informação a gente tem. Eu acho que, como a Milena trouxe, eu acho que existem outras questões que precisam ser incluídas aí nesse pacote, né, de ações, né, vamos chamar assim, vamos dizer assim, que precisam ser desenvolvidas, né, junto com essa população, né? Eu acho que ouvir o adolescente, por exemplo, é uma das ações, né? Entender, ouvir, saber o que ele pensa, né? Como ele pensa essa questão, como que o adolescente do sexo masculino e do sexo feminino pensam essa questão da gravidez, como eles entendem, o que é que eles sentem, né? Quais são as sensações que eles têm. Eu acho que falar sobre afetividade, por exemplo, eu acho que abrir um pouco essa discussão, né? E acho que a informação é algo que está muito disseminado, a gente tem muita informação. Será, no caso, Patrícia, que a gente tem vivido numa geração em que os valores, tanto éticos como morais, têm sido desgastados? Com certeza. Nós podemos observar a modificação do comportamento humano se a gente for falar especificamente de relações afetivas. Então, no tempo da nossa avó era de uma maneira, no tempo dos nossos pais de outra, e agora mais diferente ainda. Bauman, que é um sociólogo, ele fala sobre esse momento líquido, né? Que nada é concreto e é muito rápido. Então, as relações afetivas entre os adolescentes também têm seguido essa fluidez. E isso implica nas responsabilidades que são diminuídas. Antes, um filho, quando ele vinha, era uma responsabilidade da família, né? Todo mundo se engajava no cuidado, né, daquela criança, no desenvolvimento até a vida adulta. Hoje em dia, não. Uma criança é mais como um status, porque algumas adolescentes ainda veem um filho como uma forma de ter um controle, um certo controle, ou ter um destaque na família, ou chamar atenção para elas de alguma forma. Nossa colega falou aqui sobre informação. Existe informação, mas tem que ter mecanismos que tornem consciente essa informação. A gente, quando fala em comunicação, em comportamento assertivo, em informação para aplicar, a gente fala como um esquema matemático. Não adianta você saber o esquema se você não sabe como aplicar aquele esquema. Então, a informação está aí, mas será que esses adolescentes sabem aplicar? Quando a gente fala mesmo de preservativo, né, de se precaver, você vai chegar lá e a gente vai trazer essas questões. Por que tem informação e não usa? Por que não se precaver?
né? Como é discutido isso entre eles adolescentes? Né? Que mecanismo é esse que eles usam, né, de forma descompensatória? Porque quando vem a gravidez na adolescência, tanto os aspectos físicos quanto os psicológicos serão alterados. E, no caso, sobre esse ponto que é importante, né, de se ter a fórmula, mas muitas vezes não saber se aplicar. A gente falou que a informação tem. Agora, como, por exemplo, Milena, a relação entre mãe e filha pode influenciar em todo esse processo, até de prevenção de uma gravidez, por exemplo? É isso, como o Josi estava falando, eu estava aqui pensando que informação tem, né? Mas por que essa informação não casa com o resultado de reduzir o número de gravidez na adolescência, apesar de que tenha até reduzido? E aí Josi falou da escuta, né? Que a gente nem sempre, a gente enquanto família, sociedade, equipamento social, posto de saúde, a gente consegue garantir a escuta desses adolescentes, como é que eles se sentem em relação às coisas. As informações são dadas e, assim, geralmente em tom de palestra ou de conscientização, mas a escuta, o acolhimento desses jovens nem sempre é garantido. E aí é importante responsabilizar toda a sociedade e a família, né? Não ficar vinculado assim em conscientizar a adolescente ou o papel da mãe com o adolescente, mas os adolescentes, homens e mulheres, se responsabilizarem e serem escutados e acolhidos em relação à sexualidade. E toda a família também, né? Não só a mãe e filha, não ficar nesse binômio. A gente pode observar que existem ciclos que se repetem. As constelações familiares, dentro da psicologia, explica muito bem isso. Às vezes a mãe da garota que engravida, ela foi mãe aos 16 anos. A avó foi mãe aos 15, a bisa foi mãe aos 17. Então, existem esses ciclos, né, que são experimentados, mas não tem uma justificativa de por que acontece. Antes nós estávamos conversando lá fora e você ficou curiosa para saber, tem como romper esse ciclo? Tem, e os elementos já foram falados aqui. Às vezes é a comunicação, é a escuta, é o direcionamento. A gente pode observar o quê? Às vezes a família vem, né, de uma cultura e muda o padrão, quando muda a religião, quando muda o grau de escolaridade, quando muda a classe econômica. Então, assim, quando vem um novo padrão, geralmente corta aquele ciclo. Então, um bom nível de diálogo, por exemplo, seria importante para conscientizar essa jovem do nível de responsabilidade com o seu próprio corpo? Isso. E um diálogo com qualidade, né? Então, quando a gente está falando dessas influências culturais, de tabu, de religião, muitas vezes isso é um impedimento para a gente conseguir fazer esse diálogo. Às vezes na escola, no posto de saúde, em diversos espaços, muitas vezes até a religião mesmo atua como um dificultador desse acesso à informação, essa informação de qualidade e dialogada, em que os jovens são escutados. E a gente, né, vive nesse estado laico, em que a gente tem ainda muito tabu, muita dificuldade de trabalhar certos temas por esses atravessamentos da religião. E que a gente observa que quanto mais as populações, quanto mais tem menos acesso aos meios de informação e quanto mais pobres as regiões, mais acontece dificuldade em relação a diversos problemas, inclusive a gravidez na adolescência. Quanto mais pobre a comunidade, maior propensão a ter gravidez na adolescência. Inclusive, alguns estudiosos justamente atribuem a gravidez nessa fase da vida à questão socioeconômica. Josiane acredita que esse fator também influencia realmente nesses casos? De fato, assim, eu acho que existe uma desigualdade mesmo, né? Essa desigualdade socioeconômica, ela vai impactar em diversos aspectos da vida do indivíduo, né? Nos diversos aspectos do desenvolvimento da saúde dessas pessoas, né? Nos processos de saúde e doença dessas pessoas. E de fato, o impacto que a questão socioeconômica tem, né, para que se tenha um maior número de casos de gravidez na adolescência é real também. Uhum. Esse fator também é realmente influenciável na tua opinião também, Patrícia? Olha, segundo a maioria dos estudos que a gente vê hoje em dia, sim, é um fator preponderante. A informação está disponível para todo mundo? Tá, mas a forma como cada um interpreta é de forma diferenciada. E o que tem a ver o aspecto econômico com o aspecto comportamental? Tem a ver que as estratégias que as pessoas vão usar vão ser condizentes com o que está ali à mão delas, né? Então, assim, como uma mãe que tem um poder aquisitivo maior, que tem uma eloquência maior, tem um diálogo melhor muitas vezes, vai lidar com a filha
Diferentemente de uma mãe que trabalha 14 horas por dia, que não está ali observando o seu filho, que muitas vezes não tem esse cuidado, não é porque ela não queira, é porque ela não tem essa condição e não tem esse aparato psicológico. Porque às vezes para os pais lidar com essas questões também é muito complexo. A gente pode observar até na nossa família. Eu não sei as demais colegas, mas eu e Tamara a gente conversa sempre, a gente sabe que é assim na nossa casa. Tá passando lá a novela, um outro programa, e aí passa uma cena quente. As mães ainda olham. Os pais, eles mudam de canal. Ou então eles olham para o outro lado, porque aquilo é constrangedor para eles. Está ali com a filhinha deles, super protegida, né? E como é que fala de sexo com seu próprio filho? Então, assim, a informação está aí para todo mundo, mas a forma estratégica como você vai lidar com cada caso é diferenciado. O fator econômico interfere muito. Quando chega, por exemplo, a fase em que a menina, ela, enfim, chega à sua menstruação, tem muita gente que fala, agora ela já está preparada para ter um filho. Só que o corpo dela ainda está em formação, existe, no caso, uma idade apropriada para se ter filho. Como é que funciona isso? Assim, a gestação é um fenômeno complexo, né, que não é só biológico, tem todas as implicações psicológicas, emocionais, sociais, de estruturação da família. E biologicamente, de fato, ela menstruou, então está tudo composto para engravidar. A mama, né, para a amamentação, já vem se fortalecendo antes dela menstruar, uns 2 anos antes. E aí, quando ela menstrua, basicamente a biologia está ok, está pronta para engravidar, de fato. Então é a questão mais psicológica mesmo. A gente dá uma margem de corte assim de 15 anos. Mas é um valor que varia muito, né, de menina para menina. Mas, teoricamente, a partir de 15 anos já não é mais considerado alto risco, uma gravidez de risco. Mas isso vai variar muito da estrutura familiar, emocional, psicológica, a comunidade em que ela está inserida, isso varia. A gente fala muito nos aspectos negativos, muitas vezes, da gravidez nessa fase da vida. Agora, será que existe alguma vantagem? Você consegue ver, por exemplo, alguma vantagem, Josiane, na jovem ela ser mãe tão cedo? Eu acredito que acontece o seguinte, eu acho que isso vai variar muito, né? Então, a gente tem algumas adolescentes que têm uma rede social, né, que ampara ela, tem diversos elementos, né, que ela pode utilizar para resolução, né, da sua vida de maneira geral. E existem outras adolescentes que vivem uma situação de mais vulnerabilidade, né? Então, isso é uma coisa muito variável. A gente tem, ao mesmo tempo, um adolescente que tem uma família estruturada, né, que tem uma família estruturada, que consegue ter, além dessa rede familiar, ter uma rede comunitária que apoia, né, ter profissionais, por exemplo, né, que também a acolhem e também acolhem essa família, e que essa gestação, ela vai ser uma gestação e vai ser também um parto, né, que eu acho que é tranquilo, que é salutar, né? Então, entender caso a caso, né? Discutir caso a caso, a individualidade disso é importante. Então, assim, uma adolescente que vive uma situação de maior vulnerabilidade, ela precisa de muito mais rede, de muito mais apoio. E talvez isso tenha um impacto na vida dela que seja mais importante, né? Diferente de uma outra situação. Hoje nós estamos falando sobre a gravidez na adolescência e suas implicações. Bom, encerrei o bloco anterior trazendo a questão do apoio da família. Se é importante nesse momento a família realmente ter esse fortalecimento para que a jovem ela se sinta apoiada, mas quando acontece esse afastamento, Patrícia, de que forma pode afetar na questão psicológica dessa jovem que, enfim, não está preparada para esse momento? Josi disse alguns elementos aqui que fiquei prestando atenção e tem bastante coerência, porque, como a doutora explicou, entre 15 e 19 anos a pessoa já está formada, podendo produzir um filho, né? Isso não quer dizer que ela possa. Tem outros aspectos aí, como o Josi falou muito bem, cada caso é um elemento único, depende muito do grau de vulnerabilidade, né? Do elemento família, que a gente fala que é um peso muito grande,
psicologicamente é fundamental o apoio da família. Quando um adolescente engravida, as adolescentes engravidam, e no consultório a gente brinca. Eu sempre falo, né, se o casal está junto, continuam namorando, falo, traga seu parceiro para a gente conversar. Vocês dois estão grávidos juntos. Né? Porque o peso da gravidez sempre é da responsabilidade da mulher, então a gente já começa a conscientizar que é um dividido, né? Há uma dualidade aí que vai ter que ser compartilhada, mesmo quando o casal não está junto. Então, assim, qual é o peso da família? O que é que implica a família? A família ela vai ser grande responsável pelo desenvolvimento psicológico estruturado dessa menina, porque ela pode já ter o corpo formado para produzir um filho, mas psicologicamente não, porque vai romper se não está dentro de um planejamento. E a pergunta anterior você falou, tem aspectos positivos? Tem aspectos positivos, mas na nossa vida, como os aspectos positivos sobre qualquer coisa, são sobre elementos que vêm dentro de uma programação. Você compra um carro, você perde o emprego, como é que você fica? Tinha uma programação e aquela programação foi por água abaixo. Um filho não é diferente. Se ele estiver dentro de uma programação, vai ter aspectos positivos independente da idade. Né? Foi desejado, foi querido, foi programado. Mas se não, ela vem rompendo, a gravidez vem rompendo uma série de construções que antes eram fundamentais para aquela família. A família pode adoecer, inclusive a adolescente. Existem vários aspectos, vários questionamentos sobre o papel da família no adoecimento psicológico dessa mãe. Porque vem as cobranças, vem a responsabilização pela gravidez, às vezes vem dentro de uma família que não pode alimentar mais uma boca. Então tem todo esse padrão. E as meninas podem sofrer de depressão pós-parto até 1 ano depois de terem tido a criança. Então, um aspecto psicológico e a família, eles estão casados. Né? Acho que muito isso da idade apropriada tem a ver, como você estava falando, com o desejo, né? Às vezes nem foi tão programada, mas quando aconteceu a aceitação, o desejo, o apoio da família. Perfeito. Então, o desfecho negativo relacionado é mais comum na gravidez na adolescência, ter mais morte materna, ter mais prematuridade, ter mais baixo peso ao nascer. Mas isso não está tão a ver com a biologia, tem muito mais a ver como, por exemplo, a demora na aceitação de que está grávida, a demora para chegar até o serviço de saúde, que tem a ver com toda essa estrutura de estigma, de discriminação, muitas vezes até institucional. A pessoa chegar na unidade de saúde e já está grávida, esse tipo de coisa é o que afasta e o que vem gerando desfecho negativo nessas adolescentes. Pode falar. Muito bem, ela me lembrou aqui um episódio em que uma adolescente falou para mim, eu não me importo que os adolescentes e as crianças me chamem de tia no consultório, viu, gente? Então ele falou, tia, tem uma coisa desesperadora para te contar. Eu falei, conta. Se você tá à vontade para falar, falou, eu tô grávida. E aí eu falei, e? Ela disse, e eu não sei como contar para minha mãe que eu não sou mais virgem. Então, assim, perceba que é você assumir que você está maduro, que você quer ter uma vida sexual ativa, né? E como é que vem todo o elemento aí dessas pessoas que vê você ainda como uma menininha, como uma pessoa inocente, né? Que a gente não pode falar que a sexualidade está direcionada à inocência ou não, mas é um paradigma que a gente enfrenta na sociedade. Que a gente tem que entender que a sexualidade faz parte do desenvolvimento humano. Não fazer sexo é que é doente, não é? Porque faz parte da nossa concepção humana. Mas as pessoas ainda têm. E quando o elemento é a menina, isso é mais constrangedor, porque para os meninos pode tudo. Mas para as meninas, não. Pode trazer até uma alegria saber que o menino... Exatamente, exatamente. E não é cobrado dos meninos esse respaldo com a família, com a mãe, né? A mãe adolescente. Não tem o pai adolescente, tem a mãe adolescente. Né? Então, para você ver as construções que a gente faz de uma cultura que é muito machista. E a mulher tem que conviver com isso desde cedo. E além desse preparo psicológico, de todo esse amparo, qual a importância também, Josiane, da atuação de uma fisioterapeuta, né, nesse processo de gravidez na adolescência? Bom, no lugar que eu estou, né, que é na atenção básica, eu trabalho com uma equipe, né, que a gente chama de NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é uma equipe que desenvolve apoio mesmo e ações integradas à equipe de saúde da família, né, que é composta por médico de família e comunidade, por enfermeiro e por dentistas, né.
Então, nesse lugar, né, onde as responsabilidades elas são compartilhadas, né, entre essas equipes, entre esses profissionais, é importante a gente destacar que existem algumas questões aí, né? Uma que é a minha responsabilidade em relação às questões que estão relacionadas ao cuidado mesmo e à saúde das pessoas de maneira geral, né? Então, a gente observa a adolescente que está gestante, a família onde ela está inserida, os grupos onde ela está inserida, a escola onde ela está inserida, a comunidade onde ela está inserida, né? Então, a gente procura saber como é que está a família, como é que está a aceitação da família, como é que está a relação com o parceiro, né? E, além disso, além dessas responsabilidades que são comuns a todos os profissionais, tem também o acompanhamento, né, que está mais relacionado à minha profissão. Então, orientações quanto ao desenvolvimento, né, quanto às alterações fisiológicas, alterações posturais, né, orientações em relação à preparação para o parto, por exemplo. Algumas queixas, então a gente também acolhe muito essa demanda, né, algumas queixas de dores, por exemplo, ou queixas de dores de algumas complicações de pós-parto. E aí a gente acaba também começando a trabalhar mais precocemente durante a gestação. Algumas questões relacionadas, por exemplo, a dores perineais, né? A perdas urinárias, né? Então, a gente começou também a desenvolver alguns trabalhos focados nisso, porque também começou a ser uma queixa muito grande das adolescentes, das mulheres, de maneira geral. Muito se fala que, enfim, quando a mulher está grávida em si, já tem que se evitar um monte de coisas para que o bebê ele não seja afetado. Mas qual a importância, por exemplo, de alguns exercícios? Vocês indicam algum exercício para, enfim, principalmente essa mãe jovem que pode facilitar o momento do parto? Sim, assim, o exercício físico, a atividade física regular, como a gente sabe, ela é benéfica, né? Tem um conjunto de benefícios. O que a gente prioriza mesmo é o que a pessoa precisa, né? É a demanda que essa pessoa traz. Então, a gente tenta trabalhar em cima da demanda. Então, se a demanda for de exercício físico, de atividade física ou de algo muito específico, a gente tenta desenvolver ações para tentar responder essa demanda. Então, sim, os exercícios físicos, mulheres, né, isso é uma coisa importante, assim, que mulheres que não são sedentárias, não fazem nenhuma prática e engravidam, é importante que esse desejo de começar a fazer atividade física seja ponderado, né, seja avaliado e que inicie com atividades de baixa intensidade. Então, e uma coisa que eu acho que é muito importante é saber o que te dá prazer, né? Que atividade te dá prazer, né? Não necessariamente indicar algo, prescrever algo. Pode ser um fardo para a menina. Pode ser um fardo também. Não vai ser confortável. E no caso dessa menina, ela ser sedentária, como Josiane acabou de citar, esse fator de não praticar essas atividades físicas pode também influenciar no resultado final, se ela vai ter um parto mais tranquilo, se vai ser um parto mais complicado? Você tem todo um fortalecimento do corpo que pode ser útil para o parto, para a recuperação pós-parto, mas não tem assim, sedentária vai ter um desfecho negativo. Mas se ela estiver em atividade, se ela estiver mantendo as atividades como ela já mantinha, né? Se era uma pessoa que fazia atividade física regular, que mantém atividade física regular, mas como eu já estava falando esses dias, eu quero ser atleta agora na gestação, né? Então, calma, de fato tem muitas mudanças acontecendo e a gente tem que estar atenta a elas. E no consultório, no pré-natal, a gente está sempre acompanhando, examinando, perguntando como se sente, mas pode fazer atividade física. E quanto mais estiver cuidando do corpo, melhor vai ser a gestação, os sintomas, os efeitos como, por exemplo, a enjoo, indisposição, dor lombar por conta do peso. Quanto menos parada, sedentária tiver, melhor vai ser lidar com esses sintomas. E o parto e o pós-parto também. Já ficou claro que o acompanhamento do especialista é de fundamental importância, é indispensável. A gente nem chama de especialista, né? Mas da equipe multi, que na lógica da estratégia de saúde da família é uma equipe de médico, enfermeiro e dentista, com apoio do núcleo de apoio, do NASF. É uma equipe que faz esse acompanhamento.
né? Mas procurando sempre fortalecer a gestante no autocuidado, no empoderamento de conhecer seu corpo, de pensar no parto, de tomar as decisões sobre sua gestação e sobre seu parto, não da gente, enquanto saúde, dominar e dizer o que vai ser melhor para ela, mas de fazer esse acompanhamento. Patrícia citou um exemplo interessante, é de que às vezes a adolescente ela tem receio de dizer aos pais que não é mais virgem, que está grávida. Isso acaba muitas vezes atrasando o próprio processo de pré-natal. Ainda existem muitos tabus das meninas ainda de buscarem esse atendimento, que eu acho que quanto mais cedo a jovem buscar, melhor ela vai ter esse resultado, vai ter um acompanhamento realmente mais eficaz. Ainda tem muitos tabus em relação à própria questão do pré-natal, por exemplo. As jovens ainda não fazem ideia da importância, como é visto isso no próprio consultório com as clientes, Patrícia. Tem bastante tabu, Tamara. Principalmente porque ela vai ter que começar a se justificar para a sociedade, não apenas para a família. Como a doutora mesmo falou, quando chega num atendimento e algumas pessoas não estão bem preparadas, mas a gente chega lá, né? Já está grávida, com essa idade, nossa, que barrigão. Então, isso são construtos negativos para a adolescente. Ela já está querendo um amparo. Os grupos multidisciplinares geralmente já não tem uma pessoa específica que seria a figura do psicólogo preparado, não que os outros estão, mas eles têm outras tantas demandas que eles acabam se doando um pouco nesse aspecto da escuta, do direcionamento, né? Então já não tem essa figura lá para amparar, para acolher, para direcionar. E a incidência de meninas que engravidam a segunda vez, às vezes ainda dentro do processo de adolescência, é muito grande. Né? Porque naquele primeiro processo não houve o ciclo interrompido. Alguém não foi lá, né, esclarecer, ajudar, direcionar de uma certa forma para elementos mais produtivos na vida dela. Então, há uma segunda gravidez nesse período. E quando a gente fala em gravidez precoce, a ONU fala entre 10 e 19 anos. E a gente nem tocou no assunto aqui de 10, 11, 12 anos, porque para a gente se até nós rejeitamos psicologicamente uma menina com 10 anos grávida, imagine para as pessoas que não têm esse preparo, né? Que a gente está ali no dia a dia lidando, né? Trabalhando, e a gente vê os casos de fato aparecerem. Então é difícil para a sociedade lidar com isso, mas um preparo, um auxílio ajuda essa adolescente nesse decorrer, né? Porque a gravidez está ali, tá, e agora vamos fazer o quê? Então, assim, tanto que cada profissional já indica, né? Qual a gama de profissionais que ela vai precisar, qual a forma de conduta, no comportamento diário, se não tinha uma atividade física, passar a ter uma alimentação melhor, mais adequada, informações, né? Conscientizar essas informações, trazer o apoio da família. Então, são vários fatores aí que vão ser imprescindíveis para essa menina ter uma assertividade nessa relação com seu bebê. Porque elas passam por 3 fases, né, psíquicas nesse relacionamento dela com a criança, com o feto, que está em desenvolvimento, que é a negativa, a positiva e a alternância. Então, a positiva é tô feliz, a negativa é tô arrasada. Isso naturalmente acontece com as mulheres grávidas. Independente da idade, né? Independente da idade, porque ela tem a progesterona e tem outros mecanismos ali, né, hormônios, a doutora pode até falar depois sobre isso, sabe melhor do que eu. Tem outros hormônios que estão interagindo, estão ali no corpo daquela mulher, em alta, né? Então já faz com que você tenha esses períodos de tristeza e de alegria. Então, a alternância vem esse terceiro elemento, né? Os momentos que ela passa de tristeza, ela tem que ter um apoio, porque também está aumentando o índice de suicidas. De meninas suicidas, isso é muito preocupante. Muitas, além de abortar, acabam se matando. Exatamente, e às vezes até por conta de procurar abortar. E aí não tem um aborto bem sucedido. Tem dificuldade para abortar, porque é crime no Brasil, se não for por situação de abuso ou de risco de vida, risco de morte, ela é proibida crime. Então, ela vai demorar para dizer que abortar, vai demorar para procurar como abortar. Geralmente não vai ter acesso, a depender das condições financeiras, a situações seguras, né, tecnicamente para o abortamento. Então, às vezes tem clínicas clandestinas ou formas de abortar que não são tão seguras. E isso causa muita morte materna. Então, é um número alto de morte materna em adolescentes, inclusive por conta dessa não segurança para o abortamento. E hoje, inclusive, há uma indústria de aborto. Enfim, além do acesso, muitas vezes,
pessoal da pessoa ir no lugar comprar o determinado produto, hoje pela internet também existem sites que ensinam a jovem como fazer isso da forma pior possível. Enquanto for proibido pelo Estado, as coisas continuam acontecendo, só que sem segurança. E as pessoas estão morrendo por conta dessa não segurança para o abortamento. E aqui a gente não está levantando nenhuma bandeira, né? Mas quanto maior o esclarecimento tiver a respeito do tema, quanto mais se falar, eu acho que mais perto você coloca a adolescente mediante esse fato que está sendo muitas vezes, está sendo dificultoso na vida dela, né? Então, assim, já existe a indústria do aborto, a gente queira ou a gente não queira, tá aí. Hoje nós estamos falando sobre a gravidez na adolescência e suas implicações. E como convidadas nós temos a médica em família e comunidade, Milena Mellen, e também a psicóloga clínica Patrícia Lima e a fisioterapeuta Josiane Conceição, que é residente em saúde da família. Hoje nós falamos já um pouco sobre os fatores psicológicos que podem influenciar, né, na vida dessa jovem, nessa adolescente grávida, da questão da importância do acompanhamento da família em todo esse processo. Mas e quanto à questão física, Josiane, que muda no corpo dessa jovem? É da mesma forma que uma mulher já acima dos seus 20 anos? Como é que funciona essa questão física da gravidez na adolescência? Então, as alterações são comuns, né? Então, aumento da mama, aumento do peso, um pouco de uma lordose mais aumentada devido ao peso mais anterior. São as mesmas alterações fisiológicas e posturais de qualquer gestação. Agora, no caso, Patrícia citou no bloco anterior um exemplo que a gente realmente se abstém um pouco de falar, que é da gravidez ainda mais cedo, que é dos 10 aos 14. Né? Nessa faixa também acontecem essas mesmas modificações que a adolescente já acima dos 16? Como seria, Bruno? Acontece, né? Ela já menstruou, então já tem essas alterações todas hormonais, mas é uma fase, como você estava falando de adolescência, né? Que os hormônios estão ainda em ajustamento, e aí tem muita labilidade de humor. E na gestação tem uma mudança grande hormonal, então tem aumento de acne, como em qualquer gestação. Mas, de fato, ainda está nessa fase de mudança da adolescência do corpo e misturado com a gestação de 10 a 14 anos ainda fica mais mistura hormonal. Mas não tem, assim, nenhuma diferença biológica e física de uma gestação fora desse tempo, nesse sentido, não. Uhum. E em relação a essa idade, aos 10 anos, a lei também ela é clara em relação a essa fase de aparecer uma jovem grávida, isso também é crime, né? Menos de 14 anos é considerado que teve um abuso presumível. Então, é um crime. Pode levar ao jovem, ao homem maior que 18, pode levar até a reclusão. A gente, enquanto profissional, quando atende uma gestante menor que 14, é uma situação de notificação compulsória. A gente tem que informar, né, para o setor saúde quantas gestantes nessa situação a gente tem. E apesar de ser considerado crime, o IBGE em 2010 mostrou que tem 43 mil mulheres casadas vivendo, né, não necessariamente em papel passado, mas vivendo junto, com menos de 14 anos. E aí leva a gente a pensar uma série de coisas, se essas mulheres realmente desejam estar ali, apesar de terem diferenças culturais entre regiões do Brasil, mas essas mulheres novas, que a gente considera novas, de 10 a 14 anos, são mulheres que realmente, a depender de como foram constituídas em família e cultura, são mulheres que desejam estar casadas dos 10 aos 14, mas a gente imagina que tem muita influência do machismo, né, do machismo cultural, nessa conformação de 43 mil jovens de 10 a 14 anos vivendo casadas. Se engravidou, tem que casar, né? E esse valor é independente de ter, esse número que foi encontrado, independente de estar grávida. São 43 mil jovens em 2010 que foram encontrados em situações maritais com menos de 14 anos. Nossa. Apesar de ser legalmente crime. Em relação a essa questão dessa faixa etária dos 10 aos 14 anos, Patrícia, é mais difícil ainda para a família lidar nessa fase, enfim, enfrentar uma gravidez nessa fase, porque a menina ainda é uma criança mesmo. É mais complexo, né? E muitas vezes essa gravidez vem por relações não consentidas. Então aí já se transforma num caso jurídico, né? Como a doutora disse muito bem dito. Apesar disso, essa informação fica tão aberta, né, que tem
pesquisas que demonstram isso. Então, todo mundo sabe o que acontece, apesar de ser legalmente errado e punível, né? Então, é bem mais complexo para a família lidar com isso. Muitas vezes as relações acontecem no próprio núcleo familiar. Às vezes a menina está grávida do primo, né? Do vizinho. Então, são relações muito próximas que se transformam em relações afetivas com o encargo de estar numa gravidez. Bem mais complexo. E aí existe a culpabilização da menina. Né? Ela fez porque ela... E aí vem um monte de nomes pejorativos para a criança. Não é? Então, ninguém mais se sente responsabilizado. A culpa é sempre da menina. Muitas jovens assumem desde cedo a responsabilidade até de cuidar dos próprios irmãos, né, enquanto a mãe vai trabalhar. Mas o que muda, no caso dela ter a responsabilidade de cuidar de um filho? É parecido ou não? Enfim, o que muda nesse sentido? Olha, vamos pensar socialmente, né? Os seres humanos, eles têm que ter essa condição de pertencimento. Os núcleos, eles são agregadores. A adolescente, ela procura, né, quer estar no núcleo dela de adolescentes. Qual é o padrão de conduta de um adolescente? Balada, falta de responsabilidade, dormir tarde, acordar mais tarde ainda, exercício físico nenhum, na maioria das vezes, né? Então, assim, o pertencimento dela nessa fase é natural que ela esteja com os dela, com os da mesma faixa etária. Então, ela vai sair daquela sensação de pertencer àquele grupo e vai para o outro grupo que ela não vai pertencer, porque ela está sendo recriminada, né? Ela está sendo recriminada por aquele grupo que agora ela tem que fazer parte. Então, a ajuda vem de uma forma meio que deturpada para essa menina, quando ela tem ajuda. Ou então, quando a avó, geralmente é a avó, as avós depois vão me matar, mas a avó o que faz? Toma toda a responsabilidade para criar aquela criança, porque a adolescente não é a responsável, não tem competência, vai adoecer a criança. E aí, a adolescente não tem mais essa relação de pertencimento nem com o grupo dela e nem com o grupo que ela tem que fazer parte, que agora é o grupo de mães, né, e de cuidadoras. Então, qual é a responsabilidade, né, dela nisso e como que ela desenvolve se não dão a ela essa oportunidade e esse aparato psicológico, né? Então, fica bem complicado para a menina lidar com isso. E no caso, Josi, a maternidade, ela de certa forma influencia no amadurecimento precoce dessa adolescente, na tua opinião? Afinal, ela vai assumir responsabilidades antes do previsto, né? Antes do que se imagina normalmente. O que acontece é o seguinte, eu também acho que é uma questão que é individual, né? Então, se isso acontece, se é uma gravidez indesejada, se é uma gravidez que gera realmente uma alteração aí, né, naquilo que é programado, né, que está programado e que gera uma grande frustração, eu acho que sim, vai gerar um impacto nisso também, né? Ela vai ter que assumir novas responsabilidades e tal. Mas também existem situações em que aquela gravidez é super desejada, mesmo que ela não tenha sido planejada, né? E que essa garota, né, essa adolescente, ela se planeja e ela se organiza para assumir essas responsabilidades. Então, essa questão de assumir a responsabilidade, de se desenvolver mais, né? Começar a ter mais maturidade, eu acho que depende também. E também acho que tem a ver com a questão da vontade, né? Eu estou disposta a assumir essa responsabilidade, eu quero assumir essa responsabilidade, né? Eu também vejo situações em que a família, né? A mãe, amigas, a própria escola, né, a rede mesmo, se articula para apoiar e ajudar essa adolescente nesse processo, né? Então, eu acho que isso dá uma leveza para esse processo também, né? Então, de ver casos, por exemplo, da garota sair um pouco do intervalo e poder amamentar o filho na escola, por exemplo, sabe? Da gente conseguir articular algumas conversas com a própria escola, né? Dessa adolescente participar de espaços de grupo, onde você tem pessoas de diversas idades e essa garota é acolhida. Então, eu acho que essas responsabilidades ficam mais leves, né? E aí voltar a esse pertencimento, né? Porque se é dado a ela o respaldo
seguro, para que ela tenha esse cuidado dividido, ela não sai da escola, ela não deixa de fazer as coisas que eram da naturalidade ciclo, da adolescência, né? Exatamente, não interrompe o ciclo de forma abrupta. Porque o que traz o sofrimento psíquico é uma interrupção abrupta, né, de algo que deveria ser natural. Por que a gravidez da adolescência choca tanto? E choca quem está envolvido naquele processo? Porque a aceitação de algo que não é planejado vem depois, não é imediato. Ela já de cara já vai imaginar o que ela não vai poder fazer, o que ela vai ter que deixar de lado na vida dela. Agora, essa conduta, né, assertiva que vai fazendo com que ela cada vez mais se aceite, se relacione bem com o feto, com o bebê, né, daqui a pouco ela tem vontade de cuidar dele, vê as coisinhas, já se anima para fazer o quartinho, né, tudo na medida da possibilidade que ela tem. E aí você vê que não há um adoecimento psicológico. Mas quando há esse rompimento, existe o adoecimento psicológico. Quanto aos métodos contraceptivos, existem inúmeros. E tem algum mais indicado para essa jovem? Existe algum método que, enfim, ele é mais aplicável para essa fase da vida? Ou, enfim, também vai depender da questão biológica de cada menina? Varia se ela tem alguma comorbidade, se é hipertensa, se tem algum risco de alguma outra doença. A gente procura sempre usar o de menor dose hormonal, sempre. Só complementando isso, eu estava lembrando que, de fato, a gente, quanto profissional que acompanha essas mulheres, a gente, né, pensando no cuidado, vai estar atento a todas essas questões, né? Qual é o seu projeto de felicidade, qual é o seu projeto de vida, deseja voltar a estudar, vai parar, vai continuar, como é que está? Tem até uma lei que assegura que as gestantes façam, a partir de um determinado tempo da gestação, que façam as atividades em domicílio, em casa, e que isso ajuda muito elas manterem a atividade na escola. Como é que está na escola isso? Estão cobrando que você esteja aqui? Estão mandando as atividades para casa? Como é que está? Eu acho que isso está atento, ter essa rede estruturada, está atenta a todas essas questões, né, que ela mantenha os projetos de vida dela, se reestruture de acordo com a gestação. Como é que está o parceiro? Está se planejando para dividir as tarefas quando o bebê nascer? Está apoiando na gestação? Vai ter mais alguém que vai ajudar no cuidado? Em que casa vocês estão? Então, tem todo esse cuidado mesmo que a gente precisa ter. Bom, gente, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim, o assunto é amplo, ainda teriam muitas outras questões para serem abordadas, mas a gente buscou pontuar os aspectos mais importantes do caso. Eu gostaria de agradecer a participação, a colaboração aqui no nosso programa. Espero que vocês de casa tenham gostado do tema. Acredito que muitas famílias que estão nos assistindo se identificaram com alguns exemplos citados aqui. E, enfim, eu deixo um minuto de considerações. Sintam-se à vontade para deixar um recado, algum conselho para as mães, para as próprias jovens que estão nos assistindo. Por favor, Patrícia. Tamara, é sempre um prazer estar aqui, né? Antes, as nossas conversas são sempre bem produtivas. E o conselho que eu deixo na vida não existe uma programação fixa, né? Algo que não vai ser modificado. Não existe. Quantas vezes a gente se programa e aquilo vai por água abaixo? Mas existe uma consonância entre o seu desejo e o que você pode realizar. Então, eu acho que você tem que pensar por aí. Para as adolescentes, principalmente. Tem uma professora que ela fez um experimento muito bacana, eu amei, que foi mandar os alunos cuidarem do ovo, um ovinho de galinha. Ela deu para cada aluno um ovo, como se fosse um filho. E tem que cuidar até chocar. E aí o que acontece? Muitos quebraram os ovinhos, ficaram frustrados. Então, já trabalha o lúdico com o adolescente, fazendo com que ele perceba que na vida você tem sim escolhas, né? Por mais que a gravidez na adolescência traga aspectos positivos, mas talvez você possa ter outra conduta que te leve às realizações que você realmente está em consonância com os seus desejos. Então, é esse o conselho que eu deixo. Cuida do ovinho. Muito obrigada, Josiane, por favor. Eu quero agradecer. Gostei, né, da experiência, muito bacana. E eu gostaria de trazer uma questão para o debate, que é a questão do planejamento reprodutivo, né? Eu acho que é urgente a gente incluir o adolescente do sexo masculino nesse debate, né? Para que ele se corresponsabilize também pelos métodos contraceptivos, né? Pela contracepção. Eu acho que é importante que a gente amplie esse debate, não só multiprofissional, mas intersetorial também, né? A questão da gravidez na adolescência, ou do planejamento reprodutivo, das ações preventivas, né? Elas precisam ser trabalhadas de forma intersetorial, né?
Então, pensar na comunidade, pensar na escola, pensar nos diversos atores que podem apoiar, né, e que devem estar abertos para apoiar os adolescentes, né, do sexo masculino, do sexo feminino. Está aberto para ouvir, para escutar, enfim, acho que é isso. Meninos, vocês também fazem parte desse processo e precisam participar do debate. O recado da Josi foi bem dado. Milena, por favor. Eu queria agradecer também pelo convite e acho que foi bom no sentido da gente estar contribuindo para cada vez mais, né, desfazer uma postura de julgamento ou de discriminação, porque isso atua negativamente na vida dessas pessoas, né, meninas e meninos, que possam vir estar grávidos ou que estejam grávidos, que a gente procure cada vez mais dialogar e acolher mesmo. Acredito que o programa conseguiu trazer essa mensagem, trazer esse alerta de uma forma mais leve, mais descontraída, e ficou muito claro a importância do diálogo em todo esse processo. A importância de você, enfim, buscar alguém que você confia para falar sobre o assunto e, em seguida, o atendimento médico. A gente viu que tem uma rede de atendimento que não apenas atribuída a uma especialidade da saúde, mas todo um grupo de especialistas e, enfim, busquem realmente esse diálogo. Espero que vocês de casa tenham gostado do Camaçari em Debate de hoje, que buscou trazer informações sobre a gravidez na adolescência e suas implicações, e outros assuntos também a serem debatidos aqui podem ser sugeridos por vocês aí de casa. O nosso e-mail está na sua telinha e aguardamos o seu contato. Até a próxima edição.